Olá, amigos do nosso programa Castelo Forte. Estamos aqui em mais um encontro de diálogo, um encontro onde temos hoje conosco Sérgio Inácio Uchasky, que é coordenador de mobilizações comunitárias do Tribunal de Mediação e Arbitragem do Estado do Rio Grande do Sul. É um assunto muito interessante, creio que você vai gostar de conhecer o que acontece nessa área da justiça, na área da arbitragem e mediação. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, Sérgio Uchasky, que é coordenador de ações comunitárias desse tribunal aqui no Rio Grande do Sul. Tudo bem com você? Tudo bem, pastor Érico. É uma satisfação, em primeiro lugar, em nome do Tribunal de Mediação de Arbitragem do Estado do Rio Grande do Sul, estar aqui no programa, difundir essa via de justiça, aonde dentro do ordenamento judiciário brasileiro se coloca mais perto da sociedade, da população, alternativa de resolver seus litígios e também, não só os litígios, mas também resolver o seu estado de espírito, né? Porque às vezes o litígio gera um desconforto nas pessoas, né? Então é uma via de justiça onde quer buscar o entendimento das pessoas, né? Se você puder explicar para nós, eu sei que existe um linguajar mais técnico, né? Mas se o senhor puder conversar um pouco com aqueles que nos assistem, o que exatamente é o objetivo, de onde vem esse tribunal de mediação e arbitragem? Certamente eu vou procurar não usar uma linguagem de juridiquês, mas uma linguagem mais acessível. No mundo europeu, a via de justiça de conciliação já existe em alguns países mais de 150 anos. Já é praticada essa forma de justiça, que é a mediação-conciliação. Nos Estados Unidos, desde a origem do país, tem os tribunais de mediação. Argentina, há 30 anos. Então, no Brasil, sai do ordenamento judiciário brasileiro em 96, a Lei 9.307/96, uma lei federal, onde cria, legitima e ampara esta via de justiça. É um juizado de justiça especial, uma justiça como qualquer outra, aonde passa a ser uma justiça comunitária. O cidadão pode participar desse processo de justiça, né? Então, é uma justiça que se quer ter como objetivo, como missão, auxiliar o próprio judiciário, desafogar o judiciário, tornar uma justiça mais ágil e, sobretudo, uma justiça mais humana. Por isso, justiça comunitária. Pessoas da comunidade, de diferente ofício, diferente experiência de vida, diferente profissão, vêm compor esse juizado, que é um colegiado. Ele é composto em audiência com 3 juízes mediadores, 3 cabeças pensando, visões diferentes. É um grande patrimônio desse juizado, aonde irão compor a audiência e conduzir a audiência através do diálogo, aonde as partes, assistidas por seus advogados quando se faz necessário, vêm manter um diálogo buscando um entendimento sobre o litígio. Então, importante que isso é cultural dentro da justiça, é uma visão moderna de justiça, onde as partes passam a ser o sujeito, e elas são o sujeito de fato. Onde tem ali o requerente, o requerido, inclusive no Tribunal de Mediação essa linguagem se busca para não usar o termo autor e réu, porque se é uma audiência de conciliação, de entendimento, chamar alguém de réu, você pré-julga, né? Então, por isso, requerente e requerido, né? Ou seja, em vez de um juiz de toga tradicional, estarão ali 3 pessoas escolhidas para essa função em meio à sua comunidade, a cidade onde vivem, e essas 3 pessoas vão conduzir essa mediação. Perfeitamente, essa é a ideia. Nós temos juiz togado lá no âmbito da justiça comum. Temos ali no JEC, Juizado Especial de Pequenas Causas, também um juiz leigo. O Tribunal de Mediação ele é composto por juízes leigos, né? Pessoas de diferentes formações, advogado, psicólogo, um comerciante, um técnico em contabilidade, um religioso, pessoas inseridas na comunidade que vêm compor.
com experiências de vida sobre os litígios, porque não é nada mais gratificante que pessoas da comunidade imbuída desse poder, que é um poder dado a essas pessoas, né? Aonde, claro, o tribunal irá prepará-los, qualificá-los para atuar, e aonde vão dialogar com pessoas da sociedade com o mesmo efeito da justiça comum. Faz coisa julgada, esse é o termo que se usa na justiça, né? Então, com o mesmo efeito, aonde as pessoas, mantendo o diálogo, resolvem seus litígios e apaziguam seus corações, isso que é mais importante, né? E esse é um conceito, então, mais comunitário, que se pensa em relação à justiça, assim, onde as pessoas podem, de uma forma mais dialogada, resolver os seus problemas. Isso cria mais acesso à justiça, facilita a vida das pessoas. Que tipo de situações as pessoas podem levar a esse tribunal de mediação? Então, veja bem, pastor, até o ano de 96, o cidadão não tinha outra forma de justiça, aquela tradicional, lá do fórum. Então, a partir de 96, há uma outra forma de justiça, que são os tribunais de mediação e conciliação, né? Então, o cidadão pode optar, abrir um processo para buscar entendimento do litígio na justiça comum ou nos tribunais de mediação. Mas o tribunal de mediação, ela tem característica própria, ela é ágil, rápida, o diálogo, e também é um colegiado, são 3 pessoas conduzindo a audiência, né? Não está na cabeça de um, não é monárquico. Então as pessoas passam a ter esse acesso, e para ter acesso, como qualquer justiça, como entra em contato com o tribunal e abre-se o processo, ou a ação, como se diz, né? No tribunal, onde vai ser marcada a audiência, e segue lá as instruções conforme o rito procedimental dos tribunais de mediação. No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Mediação, TMA-RS, Tribunal de Mediação e Arbitragem do Estado do Rio Grande do Sul, foi instituído em 2000. E cabe a este órgão, né, o Tribunal TMA, instituir nos municípios gaúchos esta via de justiça. Portanto, nós já temos instaurado, funcionando, operando, com acesso, dando acesso à população, mais de 50 municípios já no estado. Doutor Sérgio, como tem sido a receptividade das pessoas perante esse tribunal de arbitragem? As pessoas têm entendido essa proposta, as pessoas estão aproveitando, digamos assim, esse caminho que a justiça nos oferece? As pessoas se surpreendem quando usam esse veículo de justiça, porque elas já estão habituadas com o rito tradicional. E lá, quando elas são acolhidas como cidadão, amparadas dentro de uma harmonia, elas se desarmam. Por isso que há um grande acolhimento, né? A rapidez, o diálogo, os advogados assistindo com o seu direito. Então, hoje, mais do que nunca, essa justiça está sendo muito usada. Grandes instituições, o cidadão comum está usando para resolver ágil e sem precisar expor o seu nome, porque no tribunal de mediação não há publicização do processo, né? Então, isso se torna simpático. E o mais importante, pastor, que as partes podem dialogar, colocar a sua versão, sua verdade para o outro, e os dois comporem o entendimento. Então, na verdade, o juiz mediador, ele conduz a audiência. E no final da audiência, do diálogo, onde as pessoas estão procurando, por isso que está sendo bem aceita essa justiça, e nos surpreende cada vez mais o incentivo da sociedade, do próprio judiciário, da OAB também, incentivando cada vez mais. Nós temos gente até da magistratura, juízes de direitos, aposentados, que hoje são juiz mediador, porque encontram nessa forma, uma forma humana, uma forma cristã de conduzir a audiência. Eu não estou dizendo que lá na justiça comum não se pratique isso, mas no tribunal de mediação ela é uma via especializada nisto. Ela está ali para com que as pessoas encontrem no diálogo o entendimento. Isso conforta as pessoas, né? Não põe as pessoas numa situação de martelo, onde um terceiro bate o martelo, culpado, inocente, paga-se, não paga-se. Não, mas vai compondo. Então, isto tem uma aceitação fantástica. Por isso que nos últimos 5, 6 anos, o índice de pessoas que procuram essa via de justiça é enorme. Só para o senhor ter uma ideia, nos últimos 10 anos, mais de 600 mil processos já tramitaram nos tribunais de mediação, no estado do Rio Grande do Sul, nas seccionais.
E o mais fantástico, que 95% a 96% das audiências terminam em conciliação e acordo. 95% a 96%, depende da região, terminam a audiência em acordo e conciliação. Quer dizer, as próprias pessoas ali acabam chegando a um entendimento. Porque o tribunal os prepara para isso, desarma para isso, né? Só para o senhor ter uma ideia, a audiência nós marcamos junto com as partes. Elas que veem os melhores dias, os melhores horários. Por isso, quando nós mandamos a intimação, nós pedimos para as pessoas comparecerem no tribunal e, junto com um juiz plantonista, marcar a audiência no horário, no dia que fica melhor para o seu entendimento. Então já há um comprometimento, né? E normalmente, pastor, quando alguém busca essa via de justiça, que é um juizado especial em conciliação, já está disposto a fazer o entendimento, né? Muito bem, estamos conversando com o Dr. Sérgio Inácio Uchaski, coordenador de mobilizações comunitárias do Tribunal de Mediação e Arbitragem do nosso estado do Rio Grande do Sul. Um tema muito interessante, chama muita atenção esse dado que o senhor traz, de que em torno de 95% dos casos acabam em conciliação, acabam em entendimento entre as partes. Certamente isso ajuda também a criar uma cultura diferente. O senhor não diria que a nossa cultura hoje está bastante envolvida por essa questão de levar à justiça, do processo, e muitas vezes acaba sendo de fato um contra o outro? E essa ideia da mediação não seria um pouco mais buscar a solução em conjunto? Resgatar, sim, a solução social, né? Porque nós temos, herança do Império talvez, uma cultura de falta de diálogo e buscando a solução dos conflitos na justiça. Por isso nós temos um judiciário lotado de processo. Qualquer ação, qualquer litígio leva anos. Pequeno desentendimento leva anos para resolver. É o acúmulo. Não é incompetência dos profissionais, é o acúmulo de processo. Então nós temos uma cultura de abrir processos, de instaurar processos. Então o Tribunal de Mediação vem acolher esses processos com a dimensão humanizadora, sociologicamente aplicável, aonde o sujeito é parte do processo. Ele não é um número, ele não é um objeto, ele é o sujeito do processo. Por isso que o diálogo é importante. E isso é comum nas audiências, as pessoas saírem aliviadas. É comum as pessoas darem as mãos e até pedir desculpa e perdão. É comum acontecer isso em audiência, né? Porque o rito procedimental adotado nos tribunais de mediação leva ao entendimento, busca o entendimento, ele favorece isto, né? Por isso que o diálogo é importante. E essa prática de justiça através do diálogo, ela está realmente mudando o conceito. Porque hoje, pastor, se mata por um tênis, se mata por R$30, porque não é composto uma conciliação entre as partes. Então é realmente uma cultura de que vai mudar o comportamento social perante a justiça, sem dúvida disto. Muito bem, um assunto muito interessante, e eu acho que nos traz também algumas esperanças, né, de que na nossa sociedade o diálogo, o entendimento possa crescer ainda mais. Doutor Sérgio, talvez as pessoas estão nos perguntando, quem nos assiste, que tipo de situações as pessoas podem levar para o Tribunal de Mediação e Arbitragem? Existe no direito dois tipos de litígios praticamente, né? Litígio indisponível, litígio de direito patrimonial disponível. Resumindo, o indisponível é o criminal. Crime contra a vida, meio ambiente, infância e adolescência. Isto realmente é competência da justiça comum, lá do juiz togado. No Tribunal de Mediação pode instaurar processo de direito disponível. Exemplo, danos morais, indenizações, um acidente de automóvel sem vítima, problema de locação, contrato, compra e venda, inadimplência, endividamento, tudo isso que não entra na área criminal, que é o direito indisponível, que não deixa de ser um litígio, né, é matéria do Tribunal de Mediação. Então, toda matéria de direito disponível pode se resolver nos tribunais de mediação. Isso desafoga, gente, muito o judiciário brasileiro.